Pra muita gente, galera, as joias do infinito ainda são os objetos mais poderosos que existem no CM. Isso tá pra mudar nos filmes, pô, e nos quadrinhos então nem se fala, né? Existem vários objetos, pedras, armas, enfim, tem um monte de coisas que poderiam vencer as joias do Thanos numa batalha direta. Arma contra arma até. Hoje a gente vai conhecer alguns desses objetos, vamos lá. Hey, Trunks, Peter aqui. Galera, nos filmes da Marvel até agora, a gente teve muito foco nas 6 joias do infinito por conta de toda a saga do Thanos com a manopla do infinito. E essa história também é muito importante nos quadrinhos, lógico. Aliás, o filme foi inspirado totalmente na saga dos quadrinhos. Totalmente não, parcialmente, mas teve muita referência direta ali dessa saga. E a saga é grandiosa nos quadrinhos. Acontece que o tempo vai passando, tanto no cinema quanto nos quadrinhos, e existem outros objetos, outros artefatos, que são mais poderosos que a manopla e as joias. Mas lembrando, os objetos que eu vou apresentar para vocês agora aqui não são necessariamente superiores às joias do infinito, mas sim conseguiriam ganhar um portador das joias do infinito, da mesma forma que um portador das joias do infinito conseguiria também ganhar algum portador de algum artefato desse. Só tô querendo frisar para vocês agora que nessa lista, os artefatos que eu vou apresentar são incomensuravelmente poderosos. E uns deles até mais poderosos do que as joias do infinito. Vamos lá. Cristal Escarlate de Cyttorak. Cyttorak é uma entidade de outra dimensão, tido às vezes como um deus, pra vocês terem noção, né? Às vezes como um demônio. Mas por algum motivo ele tem uma ligação muito forte com essa realidade, com essa outra dimensão que ele tá. Essa ligação vem na forma de relíquias relacionadas a ele, todas muito poderosas que dão poder tanto para heróis como para vilões. A mais poderosa dessas relíquias com certeza é o Cristal Escarlate de Cyttorak, que é uma pedra só, uma única pedra que dá o poder do fanático, o Juggernaut, que virou uma espécie de representante do Cyttorak na Terra. Também ajuda o Doutor Estranho em alguns momentos. Aliás, o Doutor Estranho tem outras relíquias também de Cyttorak, ok? Mas a principal é essa. E a coisa ainda melhora. Não é só um cristal que dá poderes mágicos absurdos. Esse cristal também funciona como uma prisão. Dentro dele fica o chamado Cosmos Escarlate, onde o próprio Cyttorak em pessoa já esteve preso lá. O poder que as pedras de Cyttorak podem alcançar é quase ilimitado. O que são as joias do infinito perto do poder de Cyttorak? Tactigon! Imagina como deve ser uma arma que detecta a fraqueza do seu adversário e se transforma em alguma coisa que pode destruir essa fraqueza. Explorar esse ponto fraco de alguma forma. Exatamente isso que é o Tactigon, que é uma arma de origem alienígena que acabou vindo parar na Terra meio que por acaso, né? O Tactigon com certeza venceria as joias do infinito. Por quê? Porque até o Thanos, com a manopla toda montada e tudo mais, mesmo ele tem um ponto fraco. Tem alguma coisa que pode ser explorada. Contra o Tactigon ele não teria chance, né? Mesmo com as joias. Porque essa arma foi feita para ser implacável contra essa fraqueza do adversário, seja ela qual for. Tudo e todos têm uma fraqueza. Ele é um equipamento que se conecta no braço do usuário e a partir daí é só usar, sem muito mistério. Nos quadrinhos, o Tony Stark guardou o Tactigon de forma extremamente segura para ele não cair em mãos erradas. Nulificador total. Eu acho que todo mundo concorda que o Galactus é um dos vilões mais casca-grossa da Marvel, né? É uma ameaça literalmente gigantesca e vencer ele sempre é um trabalho muito difícil. E até falar pra vocês, o Thanos, geralmente nas histórias em quadrinhos, ele é um saco de pancada pro Galactus. O Galactus sempre bate naquela bunda roxa do Thanos, sempre. Agora imagina uma arma que coloca medo até no Galactus. Essa arma existe e é chamada de Nulificador Total. E é um objeto pequeno, ok? Aparentemente não faz mal nenhum, mas é só aparentemente, lógico, né? Ela pode simplesmente, só isso, tá? Apagar qualquer coisa da existência, incluindo a pessoa que tá usando a arma. Se o cara não estiver muito focado, não souber muito bem o que tá fazendo, vai ser apagado. Essa arma tava em poder do Galactus, justamente com ele, né? E aí foi roubada dele pelo Quarteto Fantástico, que usou o Nulificador Total pra ameaçar o Galactus pra ir embora da Terra. Ameaçaram usar o Nulificador nele e aí destruiria toda a galáxia, ok? E se você ainda não acredita muito no poder dessa arma, você só precisa saber que o Galactus arregou e foi embora. Com as joias do infinito, isso com certeza não aconteceria. Cubos cósmicos. Antes do Thanos começar a perseguir loucamente, né, as joias do infinito, o negócio dele era reunir a maior quantidade possível de cubos cósmicos, que são alguns dos objetos mais poderosos do universo e que permitem fazer praticamente tudo, qualquer coisa. Da mesma forma que as joias do infinito, ok? O negócio é que os cubos têm uma pequena vantagem, que é a quantidade. Então, quanto mais cubos você tem, melhor, mais poderoso você fica. E isso escalou para um nível absurdo, principalmente depois que o Magus, né, aquela versão maligna do Adam Warlock, quando ele começou a trazer cubos cósmicos de outras realidades. Para quê? Para reunir uma quantidade enorme desses cubos.
Além disso, as joias do infinito não funcionam fora da realidade onde foram criados, enquanto os cubos não têm essa limitação, ou seja, são melhores. Aliás, todos os artefatos que eu tô trazendo pra vocês funcionam em outras realidades, né? As joias não. Necroespada. As joias do infinito, elas têm um limite, por mais alto que ele seja, ok? Mas tem um limite. Enquanto alguns objetos parecem não trabalhar muito com esse conceito de limite, né? Parece que são totalmente limitados. É o caso da Necroespada, da Necrosword. É uma arma extremamente antiga que apareceu primeiro sendo utilizada pelo Gorr, que é o carniceiro dos deuses. Justamente para quê? Para matar divindades de vários panteões de deuses. Mas a origem da espada é muito mais antiga. Ela foi criada e usada pelo Knu, que é um deus das trevas, deus do vazio, anterior ao universo Marvel, que é conhecido também por ser o deus do simbionte. Ele criou o simbionte todo, você conhece, por exemplo, o Venom, né? Da mesma forma que ele criou a Necroespada a partir da própria escuridão em si. A espada mesmo funciona como se fosse um simbionte. E parece ficar mais forte a cada vez que ela é usada. Só pra vocês terem uma ideia, ok? O Knu já usou a Necroespada pra decapitar, cortar a cabeça de um celestial. E essa cabeça cortada ainda existe. É a Nowhere, né? A base dos Guardiões da Galáxia. Fala sério, os Jorge de Frido não conseguiriam decapitar um celestial, né? Darkhold. O Darkhold é um livro tão antigo que ninguém sabe exatamente como é que ele foi criado. O que se sabe é que ele é um compilado, né, de feitiços e magia negra escritos diretamente por um deus das trevas, chamado Cthon. Só o livro, se a gente tá falando só do livro em si mesmo, ele já emana uma energia absurda. E ele é temido por qualquer mago do universo Marvel, já que a quantidade de magia negra ali é realmente absurda. E com certeza mais do que suficiente para vencer as Joias do Infinito num combate direto. A gente teve um pouquinho do conceito da Darkhold já no Semi, né, na série da WandaVision e também em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Coração do universo. Bom, a gente já falou em vários objetos, a história de cada um deles e o que eles são capazes de fazer em comparação com as Joias do Infinito. O problema aqui é que ninguém sabe nada a respeito do coração do universo. Aparentemente, o poder é ilimitado e as possibilidades são ilimitadas. É exatamente isso, eu poderia parar por aqui. Seria uma espécie de joia localizada no centro da realidade que teria esse poder de proporções simplesmente absurdas, mesmo nos padrões da Marvel. O Thanos também já usou o coração do universo e aparentemente ele foi destruído depois disso, só pra vocês terem noção. Mas perto dele, as Joias do Infinito não são nada. Agora eu quero que você me responda, qual desses artefatos você gostaria de ver no CM, no cinema? Manda ver nos comentários e não esquece, se inscreve no canal porque é muito importante pra gente. Eu sempre peço aqui no final, muita gente já desligou aqui o vídeo, né? Mas eu sempre peço porque pra mim é muito importante a tua inscrição, pra toda a nossa equipe, com o sininho. Tá aqui embaixo o sininho, é só você ativar, que a gente sabe que você tá recebendo nossos vídeos. Valeu de coração, valeu galera, até a próxima, fui!